vamos agora virar e falar sobre Copa do Mundo, né, Giovanni? Vamos trazer aqui os resultados do fim de semana da Copa, começando pelo sábado, pelo grupo F, Holanda 5, Suécia 1, Tunísia 0, Japão 4, no sábado. Ontem, Bélgica e Irã 0-0, Nova Zelândia 1, Egito 3. Também ontem, ali já pelo grupo H, Espanha 4, Arábia Saudita 0, Uruguai 2, Cabo Verde 2. Giovanni, avalia pra gente aí esses resultados dessas seleções no fim de semana. Vamos lá, né? Ainda faltam os jogos de hoje e amanhã para fechar a segunda rodada, né? Dessa primeira fase da Copa do Mundo, né? A fase de grupos. E aí no grupo A você tem México e Coreia, que hoje estariam classificados, né? O México, inclusive, já classificado, né? Aí vai definir só a questão de colocação, né? No grupo B, Canadá e Suíça, caminho para a classificação também, né? No grupo C, que ainda não tem uma definição, mas o Brasil é o líder, o Marrocos em segundo, né? O próximo jogo do Brasil é contra a Escócia, que aí vai ser um enfrentamento direto, né? O Brasil vencendo, e aí vai depender do jogo do Marrocos contra o Haiti, para definir ali primeiro e segundo também no saldo de gols. E isso já imaginando uma vitória do Brasil, né? No grupo D, os Estados Unidos já classificados, a Austrália em segundo, né? E ainda assim um grupo em aberto, né? Então vamos aguardar aí a última rodada, né? No grupo E, a Alemanha, como já esperado, em primeiro, e Costa do Marfim em segundo. A decepção desse grupo para mim está sendo o Equador, né? Perdeu da Costa do Marfim na estreia e depois empatou com o Curaçao. O Curaçao que levou 7 da Alemanha, né? Então a seleção do Equador, que foi a segunda nas eliminatórias sul-americanas, e olha que o Equador começou com menos 3 pontos, só 2 derrotas, uma para o Brasil, uma para a Argentina. Foi a melhor defesa, mas na Copa do Mundo, assim, eu vejo o Equador, eu pensava que o Equador ia bem mais longe. No grupo F, a Holanda, né, primeiro, o Japão em segundo, né? E Holanda e Japão jogando um grande futebol, né? Desse grupo, provavelmente vai sair o adversário do Brasil na próxima fase, né? Nós já estamos imaginando o Brasil classificado. No grupo G, onde se esperava que a Bélgica se classificasse até com facilidade, a Bélgica corre até o risco de ser eliminada já na primeira fase, porque o Egito é o líder e o Irã é o segundo. Com todas as dificuldades do Irã, né, a questão de logística, tem essa também a questão que envolve a guerra, né, e isso prejudicou muito a preparação da seleção iraniana. Então ela conseguiu até resistir outra Bélgica e empatar em 0. Enfim, a Bélgica, né, que é daquele grupo ainda que eu considero de Silva. Agora vai e nunca vai, certo? No grupo H, a Espanha voltou à normalidade, vence a Arábia Saudita com facilidade, 4-0 é líder. O Uruguai também para mim é uma decepção, porque o Uruguai na primeira rodada empatou com a Arábia, ontem empatou com Cabo Verde, apesar de Cabo Verde vindo um resultado de empate contra a Espanha. Mas assim, a seleção do Uruguai também, eu pensei que ia ser aquela que poderia ir bem longe na Copa do Mundo, né? No grupo I, e aí nós temos o grupo de Noruega e França, né? Que ainda vai ter o segundo jogo. Inclusive tem destaque aqui, tem matéria do Globoesporte.com, né? Que é um site que a gente acompanha bastante, muito bem conceituado, destacando Messi, Mbappé e Haaland entram em campo hoje, né, Giovanni? Vamos lembrar, né, que semana passada, na primeira rodada desses grupos aí que envolve Noruega, França e Argentina, aí a França jogou primeiro, o Mbappé fez 2 gols, né? Depois a Noruega jogou, o Haaland fez 2 gols, e aí por fim o Messi, né, para fechar a noite, fez 3, né? Então é promessa hoje de um dia com muitos gols, né, envolvendo esses jogadores. Então Noruega e França certamente vão disputar ali o primeiro lugar dessa chave, né? Pela ordem hoje, Giovanni, o Messi começa primeiro às 14 horas, Argentina e Áustria, pelo grupo J. Às 18 horas, pelo grupo I, França e Iraque. E às 21 horas, Noruega e Senegal, também pelo grupo I, né? Isso. Aí no grupo da Argentina, a Argentina deve se classificar em primeiro, né? O jogo hoje é com a Áustria, que talvez seja do grupo aquela que vai oferecer mais resistência.
Então a Áustria também que vem de uma vitória, né? Venceu a Jordânia. A Jordânia estreante em Copas do Mundo. No grupo K, nós temos Colômbia e Congo, né? E Portugal vai ter que também jogar um melhor futebol, né? Apresentado o que foi na primeira rodada. Jogos de amanhã, né, Giovanni? E no grupo L, nós temos hoje, estariam classificados Inglaterra e Gana, que provavelmente serão as seleções que avançarão à segunda fase. Muito bem, jogos que fecham a segunda fase amanhã, Giovanni já citou aí, né? Grandes jogos. É isso aí, Giovanni, Copa do Mundo rolando. O que você tem pra gente da seleção? Me parece não, tá na imprensa aí, já desde o último jogo, que o Rafinha vai desfalcar a seleção, né, por uns dias. Falando do jogo com o Haiti, foi sexta-feira à noite, né? O primeiro tempo eu gostei, o segundo tempo não. Baixou muito a intensidade, e não pode. Na Copa do Mundo vai vencer a seleção que vai ter intensidade os 90 minutos. Ah, mas o adversário foi o Haiti. Não importa. 3-0 no primeiro tempo, podia fechar o segundo tempo com mais gols. Até porque lhe daria uma vantagem ali, porque Marrocos vai enfrentar o Haiti, né? E hoje questão de saldo de gols, né? Hoje é quem disputa com o Brasil o primeiro lugar do grupo, né? Isso já imaginando que lá na terceira rodada eles vençam Escócia e Haiti, certo? Então assim, eu gostei do primeiro tempo, segundo tempo não. Agora sim, se a pergunta for: você acha que o Brasil hoje tem time para ganhar a Copa do Mundo? Eu diria que não, ainda não. Porque eu vi França, existem algumas seleções que estão com estágio à frente da seleção brasileira. França, Espanha, Argentina, Portugal, estão hoje à frente do Brasil. Isso não quer dizer que o Brasil não possa ir longe na Copa do Mundo. Mas quem eu vi passadas aí, esses jogos da Copa do Mundo, a França, eu estou falando de favorito a ganhar a Copa do Mundo, França e Argentina. A Espanha, mesmo com a vitória de ontem, eu ainda tenho assim, ressalvas, certo? E Portugal vai precisar mostrar, né, a partir desse segundo jogo. Então assim, e eu vejo seleções com um jogo mais coletivo, onde aparece o individual, uma intensidade muito boa, uma condição física excepcional. Por exemplo, Holanda e Japão, que podem ser adversários do Brasil, estão nessa condição. Então não é que eu vou pegar voando, né? Não é que eu vou pegar a Holanda ou o Japão e a coisa vai ser fácil, não vai ser nada fácil, certo? Não é fácil para ninguém. Tirando um jogo ou outro aí dessa Copa do Mundo, você está vendo os resultados. Então assim, o Brasil vai ter que melhorar muito. Agora, no questionamento que você fez, ou na colocação que você fez sobre o Rafinha, a contusão dele é 2 semanas. Ou seja, praticamente perdeu a Copa do Mundo, né? Verdade. É assim. E se você for pensar também, a gente já não vive um bom momento. Tem a questão de voltar e ter que recondicionar o corpo novamente, né? E demora bastante. A gente tem que pensar também, se o Brasil já não tem uma seleção que hoje inspira confiança mesmo, o Brasil também foi nessa Copa a seleção que mais perdeu jogadores por lesão. Vamos citar novamente Rodrigo, Estevão, né, Militão e o Wesley, 4 que seriam titulares. E agora mais um que é o Rafinha. Ou seja, o Brasil já não tem essa quantidade de jogadores para a Copa do Mundo e perdeu alguns de seus titulares. Então assim, isso vai dificultar bastante o trabalho do treinador Ancelotti. Mas aí, meu amigo, apesar de tudo, né, assim, a gente torce pela recuperação do Rafinha, mas ele também vinha sendo um jogador muito abaixo nessa Copa do Mundo. Naquele primeiro jogo com o Marrocos, a estatística disse, foi estatística, que ele foi quem mais errou passe naquele jogo. E o Brasil errou só no primeiro tempo 32. Então assim, vamos ver aí o que é que o Ancelotti tem reservado para esse jogo com a Escócia. Eu sou brasileiro, torço assim, eu não tenho essa, mas assim, a seleção brasileira de hoje, ela assim tá ainda muito longe do que eu imagino para um time ideal para ser campeão do mundo. O Ancelotti tem 14 jogos na seleção, são 14 escalações diferentes. Ou seja, ele ainda nem achou o time ideal. A essa altura, né?
É isso aí, valeu Giovanni, obrigado pela participação. Lembrando que a terceira rodada da Copa começa na quarta-feira, dia 24. Florescer no esporte.